trabalhar com meu pai essa noite. Eu sempre imaginava esse momento toda vez que o via desaparecer atrás dos grandes portões de ferro no final do nosso quintal todas as noites. Meus amigos da escola sempre zombaram de mim pelo lugar onde eu morava e pelo que minha família fazia. As crianças apontavam e sussurravam entre si enquanto eu caminhava pelos corredores para a aula. Meu pai sempre me disse que seu trabalho era uma bênção, um serviço concedido à nossa família pela cidade há 300 anos e que um dia seria meu trabalho também. Morávamos em uma casa velha, porém muito confortável, à beira do maior cemitério de nossa cidade. Conforme eu crescia, os fantasmas que eu imaginava espreitando do outro lado dos grandes portões de ferro não pareciam tão assustadores. Todas as noites, observava meu pai colocar em prática o hábito de descer a trilha que o levava até o portão e esperava um enorme barulho que sinalizava que o mesmo estava sendo movido. Nunca entendi o que ele fazia no cemitério ou por que trabalhava à noite, mas eu tirava minhas próprias conclusões de que ele dividia o plantão com algum outro funcionário que trabalhava durante o dia e meu pai era o responsável pelo período noturno. Imaginei os fantasmas com medo do meu pai, já que ele sempre voltava para casa com um sorriso no rosto, como se tivesse passado a noite inteira se divertindo. Mas faz uns dias que isso mudou. Ultimamente, ele tem voltado para casa abatido e machucado, como se tivesse acabado de sair de uma briga feia de bar. Em um dia desses, percebi seu olho roxo, e quando o questionei sobre isso, ele brincou dizendo ter brigado com um fantasma. Eis que havia chego o grande momento que sempre sonhei de trabalhar ao lado do meu pai. Fui tomado por uma apreensão terrivelmente forte enquanto caminhávamos até o portão. Meu pai sorriu para mim enquanto colocava a chave na fechadura. Estou ansioso por esse dia desde que entrei por esses portões com meu pai há mais de 40 anos. Hoje, filho, você se torna um homem. Uma camada de névoa cobria o chão como um cobertor, mantendo as almas adormecidas protegidas do ar frio. Nós vagamos profundamente na escuridão assustadora do cemitério. Meu coração batia descompassado a cada passo que eu dava. Tentei esconder meu nervosismo, mas gritei como uma menina quando uma figura escura emergiu das sombras. Eu engasguei quando a figura se tornou visível e me lançou um sorriso torto. Não tenha medo, filho. Esse é Alan, o coveiro. E tem outro portão aqui, ó. Atrás dele estão as almas das crianças esquecidas da cidade. Meu pai tirou outro molho de chaves e colocou-as no portão. O que quer que você ouça ou veja aqui, tente não se assustar, tá? Um silêncio assustador inundou o ar depois que o portão se fechou atrás de nós. Eu ainda sem entender o que de fato meu pai queria dizer com aquela frase de efeito que até então para mim não fazia sentido algum, continuei o seguindo. Minúsculos túmulos não marcados enchiam o pequeno canto do cemitério. Meu pai parou quando o som de risos ecoou de repente. Pai, você ouviu isso? Meu pai me lançou um olhar malicioso. Você precisa estar alerta com eles, ele disse atentamente. De repente, caí. Duas figuras fantasmagóricas passaram por mim, rindo, enquanto eu tentava me levantar do chão frio. Não se preocupe, filho. Esses são os gêmeos Ronnie e Theodore. Eles são travessos assim mesmo. Portanto, tome cuidado dobrado com eles. São sem dúvidas os principais responsáveis pelas minhas noites de trabalho árduo. Ainda meio perdido, tentei me localizar onde estava. E como já era de se imaginar, como qualquer cemitério comum, havia ruas entre as quadras do lugar. Essas ruas eram iluminadas ou tinham a intenção final de serem iluminadas por postes de luz antigos. Portanto, a iluminação era amarela, como em um filme de terror. Alguns desses postes já não funcionavam
e outros poucos que ainda se mantinham ligados estavam com algum mau contato, que fazia com que eles piscassem por fração de segundos, piorando ainda mais a situação. Afinal, uma vez que colocamos coisas na cabeça, somos capazes de ver ou inventar coisas que não existem. O problema nesse lugar era que eu não sabia se existiam ou se eram alucinações minhas e de meu pai. Um som estrondoso veio trovejando em minha direção, de uma grande cripta no centro do cemitério. Um fedor tomou conta de mim quando o som se aproximou. Ah, filho, tá ouvindo esse barulho? Esse é Trevor. Faça o que fizer, não o deixe sentar perto de você. Se lembra daquela vez quando nossa casa ficou cheirando mal, como se alguém tivesse morrido por uma semana? Então, foi porque fiquei perto dele, então evite. Eu olhei para o meu pai sem acreditar. Eu tinha 1 milhão de perguntas, mas não conseguia pronunciar sequer uma palavra corretamente. Fiquei apavorado, mas ao mesmo tempo pasmo. Essas crianças são os resquícios da história sombria de nossa cidade. Muitas delas nem têm nomes. Meu pai explicou sobre as crianças. Um arrepio repentino percorreu minha espinha. Você quer dizer que tem mais desses fantasmas? Perguntei. Meu pai deixou escapar uma risada sarcástica. Tem mais alguns, filho. Alguns que você pode ver. Outros simplesmente passam por você como uma brisa de inverno. Meu pai parou em frente a uma das criptas, enquanto eu continuava caminhando. O doce som de uma garota cantando saiu de trás de um dos túmulos. O som celestial me levou mais fundo no cemitério. Uma menina surgiu de repente, sentada no chão com as pernas cruzadas, balançando para frente e para trás. Ela olhou para mim com a boca escancarada, enquanto a música celestial emanava do fundo de sua garganta. Quando cheguei mais perto da garota, a música parou e a tristeza encheu seus olhos. Ela ficou de pé enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Abriu bem a boca e um grito de gelar o sangue preencheu o ar enquanto ela corria em minha direção. Me preparei para o impacto, mas ela passou por mim como uma brisa fria antes de desaparecer na névoa. Ouvi a voz do meu pai gritando por mim em meio à escuridão. Estou aqui, pai. Tô bem. Meu pai apareceu de repente com um olhar preocupado. Então, vi que você conheceu a Isabela. Eu não me preocuparia com ela. Ela late mais alto do que morde. Meu pai parecia inquieto enquanto falava. Seus olhos examinaram a escuridão com um olhar preocupado. Devo avisá-lo sobre mais uma coisa. Nem todos os espíritos aqui são pacíficos. Alguns trouxeram toda a dor de suas vidas para cá. Uma sombra escura apareceu de repente atrás do meu pai. Não queremos mais brincar com você, gritou a voz de uma criança insatisfeita. De repente, meu pai foi erguido pelo pescoço. A figura escura apertou as mãos em volta do pescoço do meu pai. Ele remexeu no bolso em busca de algo enquanto lutava para respirar. Do bolso, puxou uma grande bolinha vermelha e jogou para que eu pegasse no ar. Jogue a bola, filho! Você precisa brincar com eles! Eu joguei a bola e uma rajada de ar passou por mim quando meu pai caiu no chão. Meu pai correu para o portão sem olhar para trás, me trancando lá dentro com os seres fantasmagóricos sem pensar 2 vezes. O medo tomou conta de mim enquanto corria para o portão, implorando ao meu pai para me deixar sair. Porém, para minha surpresa, ele já estava se afastando do portão enquanto me dizia: Estou ficando muito velho para brincar com eles. Eu não sou mais divertido. Agora é a sua vez. Ele disse, sorrindo para mim, enquanto os sons de risadas na escuridão se aproximavam. Essas crianças são as almas esquecidas. Elas estiveram sozinhas na vida como estão na morte. E é o trabalho de nossa família mantê-las entretidas. A bola vermelha que ele jogou havia rolado para fora da escuridão e parou aos meus pés. Ele terminou dizendo: Se não brincarmos com eles, eles vão ficar com raiva. E não podemos permitir que isso aconteça novamente.
Até a próxima. Obrigado.